Graça e paz. Mais uma vez, Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Que a sua fé possa ser fortalecida, edificada em Cristo Jesus. Separamos para a nossa meditação de hoje o tema que é razão e fé. Vem meditar comigo na palavra de Deus? Amém? Vamos lá. A palavra razão se refere à consciência e julgamento das coisas, enquanto a fé nos leva à crença. Dois pilares que norteiam a vida do homem para com Deus. Me lembro de Adão, quando Deus chama os animais para que ele venha dar nome a cada um deles. Nesta atitude de dar nomes, nós podemos encontrar aqui a consciência, o julgamento, a razão inserida em Adão. E isto é algo fundamental no ser humano. Isto é fundamental na vida do homem, né? A razão e a fé sempre andam de mãos dadas, uma dependendo da outra. Não existe separação entre fé e razão para se entender, para se alcançar Deus. Deus, em sua essência, não é uma religião. Isto é um fato. Deus não é uma religião. Deus, ele não é uma alucinação, uma fantasia ou parte de um folclore. Deus é real. Assim como o ar que respiramos, este é Deus. Você pode até não contemplar o oxigênio. Quem é que contempla o oxigênio? Ninguém contempla o oxigênio com os seus olhos, mas ele está em toda parte. Assim também Deus. Deus está em todos os lugares. Deus está presente em toda parte. E Deus deseja que por meio da razão, da consciência, do entendimento e da fé, possamos compreender que Ele existe. Então, eu e você, se queremos conhecer Deus, terá que ser por meio da razão, do entendimento, do conhecimento, da aprendizagem e da fé, para que possamos alcançá-lo. Amém? Se a razão se baseia em fatos concretos, a fé traz à existência o improvável, o impossível para o homem. Está vendo a importância da fé? Porque a consciência, a razão, ela se baseia em quê? Nas coisas palpáveis. Enquanto a fé nos leva a acreditar no impossível, daquilo que não existe. Consciência, fatos reais, a fé, casos e circunstâncias que é impossível ao entendimento. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, nos diz: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Este versículo faz uma analogia entre fé e as coisas criadas e usa como exemplo os mundos. Veja só que interessante. Em Hebreus, nos diz que eu, pelo entendimento, eu, pela minha razão, compreendo e entendo pela fé
que Deus criou os mundos, ou seja, Deus criou o universo. Deus criou todas as coisas, mas por meio do quê? Do entendimento. A fé me veio a acrescentar entendimento para aquilo que é improvável, para aquilo que é inconcebível para o homem. A fé permitiu que eu viesse a ter esse entendimento de que Deus criou todas estas coisas, que Deus manifestou estas coisas. E é realmente algo tremendo, algo poderoso. Porque para muitos entender que a vida tem a sua origem através de um ato divino é improvável. Então, quando ele diz de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, significa o quê? Que eu olhando para as coisas existentes, eu não posso dizer que elas foram feitas por si mesmas, porque isso não é uma verdade. A verdade é que Deus trouxe à existência todas estas coisas por meio do seu poder, por meio da sua autoridade, por meio da sua palavra. Isto é Deus. Isto é Deus. Porém, o homem, como parte desta criação divina, é um ser constituído por Deus, não somente de corpo. Olha só, o homem tem dificuldade de acreditar que Deus criou todo o universo. Ele tem dificuldade de acreditar nisso. Por quê? Porque ele não consegue ver Deus. Porque ele não consegue tocar em Deus. E Deus, na sua sabedoria, veja só, meu amado, Deus, na sua sabedoria, para mostrar ao homem que ele existe, fez o quê? Fez o homem constituído de 3 coisas: corpo, alma e espírito. Corpo é a sua matéria, não é? Alma e espírito, aí vem Deus, não é? Na sua sabedoria, mostrando o quê? Que o homem, através da alma e do espírito, ele é também um ser imaterial. Oh, que coisa gloriosa! Olha a sabedoria de Deus. O homem diz: eu não acredito em Deus, eu não compreendo, eu não aceito que um ser divino criou todas estas coisas. E Deus então vem na sua sabedoria para cutucar o homem, cria o homem e coloca nele alma e espírito, ou seja, algo também que não é palpável, algo também que não se pode ver com os olhos, porque quando o homem morre, o corpo perde a sua existência, não é? O corpo se esmurece, o corpo é jogado na sepultura. E cadê a alma, cadê o espírito para que possa olhar, para que possa ver? Cadê a alma e o espírito deixando o corpo? Não consegue. Olha aí, olha a controvérsia, olha aí como Deus faz as coisas com sabedoria, mostrando a cada um de nós que o ser divino, o ser espiritual existe, porque o próprio homem tem essa concepção. Aleluia, glórias a Deus. Sabedoria de Deus, não é mesmo? Sabedoria de Deus. Sendo assim, ele mesmo é a prova incontestável da existência da porção imaterial. O próprio homem. Não tem como negar. Ele mesmo, eu mesmo, você mesmo é a prova incontestável da existência da porção imaterial. Não, eu não acredito em Deus, porque eu não posso ver Deus. Não, eu não acredito em Deus, porque eu não posso tocá-lo. Mas o próprio homem tem essa constituição. Ele mesmo é alma e ele mesmo é espírito. Que coisa tremenda! Não há como negar a existência de Deus. Se eu mesmo sou também um ser espiritual em um corpo finito. É justamente na parte imortal do homem. Olha
Que coisa tremenda! É justamente na parte imortal do homem onde a fé deve atuar em sua alma e em seu espírito. Razão e fé. Razão e fé. Consciência, fé. A fé trabalha na alma e no espírito do homem. Oh, aleluia, aleluia. A fé trabalha na alma e no espírito. A fé não trabalha no corpo não, meu amado. A fé não trabalha na carne não, meu amado. A fé trabalha na alma e no espírito do homem. A alma e o espírito do homem sendo sarados, o corpo ele é abençoado. Que maravilha! Aleluia! Se você quer ter o seu corpo abençoado, santificado, purificado, é necessário você permitir que a fé venha atuar no seu íntimo. Que maravilha, que maravilha! Aleluia! Agora, vamos lá. Agora, se a razão me leva às indagações, porque a razão faz isso, né? Faz a gente pensar, faz a gente raciocinar, faz a gente levar em consideração. Então, se a razão me leva às indagações, é através da fé que eu encontro as respostas. Olha aí, hein? Presta atenção. Mas o que é fé? Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. Isto é fé. É acreditar naquilo que os olhos não veem. Isso é fé. É crer. Crer. Trazer à existência. Trazer à existência aquilo que os seus olhos não vê. Bem, eu tenho fé para que Deus possa me curar. Embora que eu esteja enfermo, eu creio, eu tenho fé que eu tomarei posse da cura. Aí sabe o que acontece? Você é curado por meio da fé. É assim que a fé age na vida do homem. Eu creio que eu vou alcançar esta bênção para a minha vida. Eu creio que eu vou alcançar este propósito no meu viver através da fé. Crendo, você não tem ela, você não tem posse dela naquele momento, mas você acredita que você vai alcançar, que você vai obter, que você vai tomar posse. Isto é fé. Então, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero que vou obter a vitória. Eu espero que eu vou alcançar a bênção. Eu espero que vou alcançar a minha cura. Ou seja, é a prova das coisas que se não vê. Eu creio fielmente. Eu creio. A minha fé é a prova da existência da minha posse, da posse da minha promessa, da posse da minha cura, aleluia, por meio da fé. É uma convicção. Você precisa ter esta convicção. Como acabamos de ver, por meio da fé eu concretizo em minha vida a convicção da existência divina. Quando você crê em Deus, por meio da fé, você concretiza por meio dela a existência de Deus. Por meio da fé, eu concretizo a bênção de Deus na minha vida. Eu concretizo a existência de Deus no meu coração. Eu concretizo que Deus é Deus sobre todas as coisas. Eu concretizo que Deus criou todas as coisas através da sua palavra poderosa, através da sua palavra poderosa de trazer a existência do nada. Louvado seja o nome do nosso Deus. Convicção da existência da sua divindade, como também os seus atos na criação. Eu creio que Deus criou todas as
coisas. Cumprindo assim, porque existe uma exigência, né? Cumprindo assim uma exigência, a qual é, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Você quer se aproximar de Deus? Você quer ser abençoado por Deus? Você quer sentir a presença de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida? É necessário que você creia. É necessário que você tenha fé. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Não adianta, meu amado. Não adianta, meu querido. Não adianta você que está me ouvindo, você querer ser abençoado, querer Deus sem ter fé. Você precisa acreditar em Deus. Você precisa acreditar, e você só vai conseguir isto por meio da fé. Você precisa buscar a Deus. Você pode até muitas vezes dizer assim, olhando para si mesmo: parece que eu não tenho fé, porque as coisas não se realizam. Tudo que eu faço, eu não consigo alcançar. Talvez eu não tenha fé. Eu vou te dizer uma coisa, meu querido, meu amado. Você precisa exercitar a sua fé. E comece exercitando ela nas pequenas coisas. Ao invés de você já partir para as coisas grandiosas, ao contrário, comece pelas pequenas coisas. E eu vou te dizer uma coisa: você exercitando a tua fé nas pequenas coisas, você vai realmente tomar, vamos dizer assim, você vai tomar confiança, né? Porque nas pequenas coisas você vai alcançando elas por meio da fé, e daqui a pouco, quando você vai ver, a tua fé também estará exercitada, fortalecida, enriquecida para coisas maiores. Isto por meio da fé. Então você precisa exercitá-las. Um conselho: comece pelas pequenas coisas. O apóstolo Paulo, amado apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 25, com maestria, coloca em harmonia razão e a fé, quando diz, presta atenção: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. Olha que palavra maravilhosa de Paulo. Vou repetir para você. Olha aí, coisa tremenda. Dou graças a Deus. Dar graças a Deus é muito bom, né? Agradecer ao Senhor. Você agradece a Deus todos os dias pelas bênçãos que o Senhor tem concedido ao teu coração, meu amado. Você aí que está me ouvindo, você agradece a Deus, seja uma pessoa grata, agradeça ao Senhor por tudo que você tem em suas mãos, pela tua vida, agradeça a Deus. Então Paulo aqui, ele agradece a Deus por meio de Jesus Cristo. Mas por que por meio de Jesus Cristo? Porque Jesus é o nosso Salvador, não é mesmo? O nosso remidor, aquele que perdoa os nossos pecados, por ter lhe dado entendimento. Então ele chega: Deus, obrigado, Deus, pelo entendimento que você me concedestes. Obrigado, Senhor, porque me destes entendimento. E está agradecendo a Deus, é isso que ele está querendo dizer aqui. Então Paulo agradece a Deus por meio de Cristo, por ter lhe dado entendimento através da razão para servir a Deus. Ou seja, Paulo servia a Deus com entendimento. Deus quer que eu e você venhamos a servi-lo com entendimento, com razão. É isso que nós devemos fazer. Devemos adorar, servir, glorificar a Deus por meio do entendimento. O próprio Jesus, olha só, o próprio Jesus faz menção do mesmo em Marcos capítulo 12, versículo 30, quando ele enumera e insere a razão
como parte do princípio para se aproximar de Deus. Olha só, Jesus, hein? O próprio Jesus. Vamos ver o que Jesus falou sobre este assunto? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o princípio, este é o primeiro mandamento. Aí, Jesus falando, hein? Jesus falando. Coração e alma tem sentido emocional. Peraí, coração e alma, sentido emocional, significa que eu preciso adorar, amar a Deus com o meu coração e com a minha alma. Oh, aleluia! Meu coração é minha alma. Ou seja, os meus sentimentos. Eu devo adorar a Deus na alegria, na tristeza. Peraí, na alegria, adorar a Deus na alegria é fácil, né? Mas adorar a Deus na tristeza meu amado. Isso mesmo, você tem que adorar a Deus na tristeza. Porque receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Sim, o bem e o mal também pode vir sobre as nossas vidas. Momentos de tristeza, momentos de lágrimas, momentos de choro. Então, nestes momentos, nós precisamos também adorar a Deus, adorar o Senhor. A palavra de Deus fala de Jó, não é mesmo? Jó passou momentos difíceis em sua vida, momentos complicados. Perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, ficou enfermo e ele em tudo deu graças a Deus, adorou ao Senhor. Nu vim a este mundo, palavras de Jó. Nu vim a este mundo e nu dele tornarei. Olha ele aí adorando a Deus nos momentos de tristeza. No amor, olha aí, no amor, na decepção. Tem momento que a gente fica decepcionado, não é mesmo? Faz parte da vida ficar decepcionado. Mas até nesse momento, nós precisamos amar e adorar a Deus. Na raiva, olha só, na raiva também, pregador. Na raiva também eu preciso adorar a Deus? Sim. A palavra de Deus, ela nos diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, quer dizer, você pode se irar, você pode ficar chateado, você pode ficar enfurecido, mas isto não pode produzir pecado na tua vida. Você pode ficar indignado, mas isto não pode provocar pecado na tua vida. Não, eu estou irado. Aí você vai e se lança contra o seu próximo, fazendo mal contra ele. Você pecou. Aí você já errou. Aí você já fez algo que é contra a palavra de Deus. Aí você não está adorando ao Senhor, aí você não está servindo a Deus. Mas quando você fica irado e você pede, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê entendimento, Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta, Deus vai te abençoar, Deus vai passar a sua ira, vai passar o ódio, porque a palavra de Deus diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então nós precisamos de Deus na nossa vida, nós precisamos da orientação do Senhor, nós precisamos de entendimento e de sabedoria para servir a Deus. Olha aí, para servir e adorar a Deus. Então, agora, entendimento, quando ele cita, né? Entendimento de todo o teu entendimento. Então, o entendimento está vinculado à inteligência e raciocínio. Eu preciso servir a Deus com coerência, sabedoria e prudência. Olha aí. Servir a Deus com todo o teu entendimento é exercitar o entendimento. É exercitar a inteligência, o raciocínio. Então, quer dizer, eu tenho que ser um cristão que venha entender tudo aquilo que eu faço em Cristo Jesus. Eu preciso raciocinar sobre as minhas atitudes, sobre as minhas escolhas.
Servir a Deus é isto, com o entendimento. Não é fazer as coisas de qualquer maneira, tomar atitudes de qualquer maneira. Não, eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar segundo a palavra de Deus. É isso que está querendo dizer aqui. E ele continua: de todas as tuas forças. Aí, forças é o quê? É o corpo servindo e adorando a Deus. O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu sou morada de Deus. O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus habita em você. Então este corpo aqui tem que se esforçar para adorar a Deus. Tem dia que a gente se levanta com preguiça, não é mesmo? Com preguiça de fazer tudo, com preguiça de orar, com preguiça de ler a palavra de Deus, com preguiça de ir para a igreja, com preguiça de fazer a obra do Senhor. Mas a gente tem que fazer o quê? Show, preguiça, sai para lá, preguiça. Não, nós não podemos deixar que a preguiça tome ocasião, que a preguiça tome força na nossa vida. Não, nós precisamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus, para adorar a Deus, para estar na obra do Senhor, para pregar a palavra de Deus. O meu corpo precisa se esforçar, porque o nosso corpo, ele quer o quê? Ele quer férias. Ou seja, o corpo quer isso, mas a palavra de Deus, ela também diz que nós devemos nos esforçar, ou seja, exercitar a força para adorar e servir a Deus com os nossos membros. Os meus lábios precisam adorar a Deus, os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas atitudes precisam adorar a Deus. Então eu preciso me esforçar para servir ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A palavra razão, no sentido geral, é a faculdade de conhecimento intelectual. É próprio do ser humano. É um entendimento em oposição à emoção. É a capacidade de pensamento dedutivo, realizado por meio de argumentos e raciocínios. Aí a razão aí, olha aí, ó. Já o entendimento é tudo aquilo que podemos entender e compreender como algo razoável a nossa capacitação de racionalidade humana. Ambas expressões têm em seu cerne o ato de julgamento e escolha. A nossa vida é baseada nisto, em julgamento e escolha. Julgar e escolher aquilo que desejamos fazer neste mundo, não é mesmo? Somos dotados desta capacidade, a qual nos diferencia do resto da criação. Nós somos a coroa da criação deste mundo. Deus nos deu este mundo. Deus fez este mundo e entregou a nós. Antes do homem cair, antes do homem pecar, Deus colocou o homem no jardim do Éden para que ele cuidasse do jardim do Éden, zelasse pelo jardim do Éden. Ou seja, Deus nos colocou neste mundo para cuidar dele, para zelar por ele. E infelizmente nós não temos zelado por este mundo. Ao contrário, nós temos destruído este mundo com coisas terríveis. A natureza tem gemido, tem sofrido com as escolhas erradas dos homens, infelizmente. Então, e por meio dela chegaremos à conclusão, ou seja, por meio do julgamento, por meio da razão, do entendimento, por meio dela chegaremos à conclusão de que Deus é a única razão da nossa existência. Olha, Deus, aquele ser divino, aquele ser espiritual, que
enche os céus, a terra e o mar. Ele é a razão da minha existência. Sem Deus, nós não somos nada. Eu não sou nada, você não é nada, porque Deus é a razão da nossa existência. Deus não nos chamou para ser um alienado ou fanático. Aí é que entra o entendimento, não é? Se você for uma pessoa que pensa, que raciocina, se você for uma pessoa razoável, você não será um alienado quanto à fé. Você não será um fanático quanto à fé. Porque a palavra de Deus, ela é instrução para o homem. E a palavra de Deus, ela nos mostra equilíbrio entre as Sagradas Escrituras e o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos direciona, nos mostra, nos revela. E o Espírito Santo de Deus é aquele que vem, conforta, toca e nos traz a presença celestial, divina de Deus sobre nossas vidas, o equilíbrio. Então, se você é alienado, se você é um fanático, você está errando. Você está tropeçando na palavra de Deus. Você não está cumprindo a palavra de Deus na tua vida, você está errando o alvo que é Cristo Jesus. Ele é a divindade eterna, ou seja, Deus, onde tudo e todos se origina-se. E tudo que provém de si é manifestado em sabedoria e perfeição eterna. Esse é Deus. Deus é perfeito. Tudo o que Deus faz é perfeito. Você não vê imperfeição nas coisas de Deus. Você não vê imperfeição. No homem, nas atitudes dos homens, na escolha dos homens, você encontra imperfeição. Mas Deus, em tudo que ele faz, é perfeito. O próprio homem criado por Deus é perfeito, mas as suas escolhas o tornaram imperfeito, porque pecaram contra Deus. Então, tudo que provém de si é manifestado em sabedoria e perfeição. Em Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, olha aí, ó. Você que é alienado, fanático, falta de sabedoria, falta de entendimento. Tiago capítulo 1, 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Então quer dizer, meu amado, meu querido, se você não tem entendimento, se você tem dificuldade de compreender, de raciocinar, de chegar a uma conclusão de determinadas coisas, principalmente acerca de Deus na tua vida, acerca do Senhor, peça sabedoria a Deus. Aqui está dizendo, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, olha só, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada a sabedoria. Ele está querendo te dar sabedoria. Então você diz, Deus, eu não entendo a tua palavra, eu não compreendo o quanto você, Senhor, é poderoso, santo e tremendo. Me dê sabedoria para entender a tua vontade, o teu querer, para que eu não seja um alienado, para que eu não seja um fanático, para que eu não venha viver no extremismo, meu Deus, mas que eu venha viver uma vida equilibrada entre a tua palavra e o Espírito Santo de Deus. É isso que Deus deseja para mim e para você. É isso que Ele diz, que nós devemos o amar com todo o nosso entendimento, ou seja, com raciocínio, com lógica. É isso que Deus está querendo, raciocínio, lógica, compreensão, discernimento, usando o intelecto. É isso que está querendo dizer a nós. Então,
Agora, infelizmente, vivemos em um mundo cujo domínio e principado pertencem a Satanás. Que isso? Sendo assim, todos nós estamos sujeitos às suas influências. É verdade. Infelizmente, eu tenho que dizer isto, que este mundo, este universo, onde houver coisas criadas, infelizmente, é o principado de Satanás. O próprio Jesus disse isso. O príncipe deste mundo, ou seja, o príncipe que reina, que governa, Satanás. Ele está em todos os lugares, infelizmente, e estamos sujeitos às suas influências. Sabe aquela situação que o inimigo vem e começa a falar nos teus ouvidos para você fazer coisas erradas? São essas influências espirituais atuando na vida do homem. Coisas erradas. Você pensa o quê, meu querido? Você pensa o quê? O sujeito que sai para cometer um assalto. Aquilo ali, o inimigo sugestionou no ouvido dele. O inimigo sugestionou na mente dele para que ele venha assaltar. Quando a pessoa impõe uma arma e atira no seu próximo em decorrência de um roubo, aquilo foi o diabo falando na consciência do bandido para fazer esta coisa, porque o diabo veio para matar, veio para roubar, veio para destruir. Então, o diabo tem sede de tirar a vida do próximo. O diabo tem sede de trazer dano, tristeza, angústia e dor para os familiares da vítima. É o diabo usando a consciência daquela alma para trazer o dano ao seu próximo. Influência maligna. Então isso é em todos os sentidos, levando os nossos jovens às drogas, à prostituição. É o diabo falando, sugestionando, influenciando os nossos jovens para esta desgraça que são as drogas, que é os vícios, a prostituição. É o diabo atuando, meu amado, meu querido. Infelizmente. Por quê? Porque ele é o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe deste mundo. Então, olha o que 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 nos diz. Que espíritos enganadores usariam homens hipócritas e mentirosos. Olha só, entenda uma coisa. O maligno, o espírito maligno, ele conhece aqueles a quem ele vai atuar. Ele conhece o coração desta pessoa. Se essa pessoa é uma pessoa cujo coração é maldoso, o instinto já é de coisa ruim. Tem muitos aí que usam esse termo, né? Semente do mal. Ou seja, tem pessoas cujos corações é isso. Então o maligno, este espírito maligno, que na verdade é o próprio diabo, ele conhece essas pessoas. Então ele conhece as pessoas e ele sabe que naquela pessoa ele vai conseguir êxito, ele vai conseguir vitória, vai conseguir influenciar e levar essa pessoa mais ainda para o lado do errado. Por quê? Porque já tem dentro dele o que lhe pertence. Então, homens hipócritas e mentirosos. Cuidado aí você, meu querido, que está me ouvindo, que é um hipócrita, é uma pessoa falsa. Você que é uma pessoa que é mentirosa, gosta de mentir. Você que é uma pessoa aí que gosta destas coisas. Para com isso, larga isso. Porque você vai atrair o mal sobre a tua vida. Você vai atrair o maligno sobre você.
Então, homens hipócritas e mentirosos, cujas mentes se encontram cauterizadas. As pessoas hipócritas, mentirosas, fofoqueiras, esse tipo de gente, tem a mente já cauterizada, de tal modo que para eles o que estão fazendo parece ser uma verdade. Se ele mente, para ele aquela mentira é uma verdade. A hipocrisia dele, para ele mesmo, é uma verdade. Então, quer dizer, são pessoas que têm a mente cauterizada, a consciência cauterizada para o mal. Então, já não acusa mais dentro dele que aquilo que ele está fazendo é errado. Para ele, aquilo é normal, mas, na verdade, está debaixo do engano. E o diabo usa este tipo de pessoa, usa estas pessoas, influencia estas pessoas. Então, cujas mentes se encontram cauterizadas pelo mal. E estes são levados para ensinar doutrinas de demônios. Ou seja, pessoas que levam doutrinas de demônio. Ou seja, ensinamentos, práticas demoníacas. Isso é que está querendo dizer aqui, com o intuito de impedir que as almas se convertam a Cristo por meio da fé. Quantas religiões existem por aí? Quantas coisas estranhas existem por aí? Quando, na verdade, a própria palavra de Deus nos diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ou seja, Jesus Cristo. E tem pessoas que não acreditam em Cristo como Filho de Deus. Tem pessoas que não acreditam em Deus porque já estão com as suas mentes cauterizadas pelo mal, pelo maligno. Então este tipo de pessoas são usadas pelo inimigo muitas vezes para inventar, para levantar seitas, para levantar coisas que levem ao homem a se afastar de Deus, que levem o homem ao engano, ao erro. Então, aqui está dizendo que com o intuito de impedir que as almas se convertam, ou seja, o diabo trabalha no coração destas pessoas. Olha, você vai levantar uma religião, você vai levantar uma seita, você vai levantar um método de trazer as pessoas à sua crença. É o diabo trabalhando na vida destas pessoas. É o diabo trabalhando na vida destas pessoas com o intuito de desviar homens e mulheres da fé verdadeira que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Este espírito maligno tem semeado também a incredulidade, o ceticismo e o materialismo por toda parte. Olha, não acredita em Deus não. Não acredita nesse negócio de coisa espiritual, não. Não é por aí, não. O que existe é aquilo que é palpável, aquilo que você pode tocar, aquilo que você pode possuir e ter, isso que é válido, isso é o que importa. Materialismo é um espírito do engano trabalhando no coração das pessoas para que elas não creiam em Deus. Só creia nas coisas materiais, nas suas posses, nas suas riquezas. Isto é influência maligna na vida dessas almas. É isso que esses espíritos malignos faz. Mas, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Existe o maligno? Existe. Existe o principado de Satanás? Infelizmente existe, mas aprove a Deus, oh aleluia, aleluia, aprove a Deus em sua infinita misericórdia nos conceder o Espírito Santo, aleluia, aquele que convence o homem de seus pecados, de sua perdição. Só o Espírito Santo de Deus, meu querido, só o Espírito Santo de Deus.
que pode convencer este homem, esta mulher cujo coração é como pedra. Só o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus tem poder de penetrar nesse coração, de tocar nesta alma e dizer: você está errado, você precisa acordar, você precisa despertar do sono da morte, você precisa de Jesus, você precisa de salvação, você precisa de ter os seus pecados perdoados. Só o Espírito Santo de Deus. E é por isso que ninguém consegue impedir a obra de Deus neste mundo. Jesus foi levantado na cruz do Calvário, foi crucificado. O diabo pode ter pensado: venci este que veio dizendo que era filho de Deus, mas na verdade Jesus era o vencedor. Jesus é que estava vencendo, porque ele estava vencendo, aleluia, e ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e ele disse: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo do Senhor, e o Espírito Santo de Deus está aí, meu amado, minha amada, fazendo a obra de Deus, tocando nos corações, se convertendo as almas, e muitas almas têm se rendido aos pés do Senhor, e você é uma delas. Você é uma delas que recebeu Jesus no coração porque você creu, porque você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E hoje você serve a Deus porque o Espírito Santo fez esta grandiosa obra na tua vida. Aleluia. Aprove a Deus. Aleluia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz o quê? Diz o quê? Olha lá. Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Que palavra maravilhosa, que palavra linda, não é mesmo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu ouvi a voz do Senhor. Você ouviu a voz do Senhor. Jesus é educado. Aleluia. O Espírito Santo é educado. Deus é educado. Ele bate a porta do teu coração. Talvez agora você que esteja me ouvindo, o Espírito Santo aí está batendo a porta do teu coração através desta palavra ministrada nesse momento. O Espírito Santo de Deus está aí, tocando, dizendo: olha, eu quero te salvar, olha, eu quero perdoar os teus pecados, olha, eu quero eu quero te libertar, eu quero te fazer um vencedor, eu quero te ajudar nesta caminhada. Olha aí o Espírito Santo batendo na porta do teu coração. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz, olha aí, você está ouvindo, meu querido, você está ouvindo a voz de Deus. E ele diz: se abrir a porta, se você abrir a porta do teu coração, abra a porta do teu coração, meu amado, abre a porta do teu coração, porque ele diz: eu entrarei. E quando Jesus entra, sai a tristeza, sai a amargura, sai o espírito de morte, sai o espírito do engano, e a verdade entra, porque Jesus é a verdade, Jesus é a luz, aleluia, que brilha na vida do homem, porque aí as trevas não têm mais lugar, porque Jesus entrou, aleluia, louvado seja o nosso Deus. E ele diz: entrarei, aleluia, e cearei com ele. Quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, ele fica sempre conosco. E ele só vai embora quando a gente peca, não é? Ele só nos deixa quando pecamos. Ele só entristece quando erramos. Mas a palavra de Deus diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado. Então, temos tudo, meu amado, meu querido, para andar na presença de Deus, para viver na presença de Deus, para ser guardados e protegidos pelo Senhor. Olha, Deus quer abençoar a tua vida. O Espírito Santo é a presença real de Deus entre nós, e ele atua na razão e no entendimento. Isso, o Espírito Santo de Deus atua na razão e no entendimento. Por isso que eu disse lá, se não tem sabedoria, peça a Deus, o Espírito de Deus vai atuar ali, Deus. Quantas vezes
Eu abri as escrituras e não entendia nada, não compreendia nada, mas me ensinaram. Olha, quando você não entender aquilo que você está lendo na palavra de Deus, dobra os teus joelhos e peça sabedoria a Deus. E quantas vezes eu levantava e quando eu voltava a ler a palavra de Deus, e eu começava a entender tudo aquilo que eu antes não entendia, porque o Espírito Santo de Deus falou, revelou. Que maravilha, que coisa gloriosa. Então peça entendimento, peça sabedoria a Deus, revelando a verdade que se encontra encoberta, olha aí, pela multidão de pecados da alma. Vou ler novamente. O Espírito Santo é a presença real de Deus entre nós e ele atua na razão e no entendimento, revelando a verdade que se encontra encoberta pela multidão de pecados na alma. Você aí que não crê ainda em Deus, você aí que ainda não crê em Jesus, o Espírito Santo de Deus, se você der lugar ao Espírito Santo de Deus, você der lugar a Jesus, Jesus vai lavar o teu coração, vai purificar a tua alma, porque o pecado na vida do homem impede que o homem entenda, compreenda o amor de Deus na sua vida, a graça de Deus na sua vida. Os pecados impedem o homem de ter a revelação de Deus no seu ser. Então, através de Jesus, através do sangue de Cristo, purificando os nossos pecados, nós também alcançamos entendimento, levando a este compreender a sua condição atual, ou seja, ele nos revela que somos pecadores e por meio da fé, esta que sempre existiu. Olha aí, uma coisa assim, uma cereja, aquela cerejazinha, né, em cima do bolo. Aqui, ó, a cereja é o final, a cereja do final desta palavra, olha aí. E por meio da fé esta que sempre existiu, mas embora que se encontre adormecida, agora é despertada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não tenho fé. Você lembra que eu falei ali antes que tem pessoas que dizem assim, eu não tenho fé, eu sou muito incrédulo, eu não consigo. É o pecado, meu amado. É o pecado, meu querido. São as transgressões que levam a sua fé a ficar adormecida, que levam a sua fé ficar oprimida, e aí você não consegue enxergar e você não consegue usá-la por causa dos pecados. Mas quando você tem Jesus no coração, quando você recebe Jesus no teu coração, a tua fé é despertada em Deus, aleluia, é despertada pelo Espírito Santo do Senhor, para alcançar a salvação, aleluia. A salvação é por meio da fé. Então, quando Jesus perdoa os teus pecados, a tua fé que estava adormecida pelo mal, agora o mal saindo, ela é livre e liberta para crescer em abundância no teu coração, para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, eu deixo essa palavra para você, que esta palavra possa atuar poderosamente na tua vida, que você possa crescer na graça e no conhecimento, crescendo na fé, no conhecimento em Cristo Jesus, porque Deus tem muito para acrescentar ao teu coração. Que Deus te abençoe maravilhosamente. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Agora é momento de falar com o Senhor. Ouvimos a sua palavra, ouvimos acerca das Escrituras. Vamos agora falar com Ele neste momento de oração. Amém? Vamos orar. Maravilhoso, glorioso e tremendo Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela ministração da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que falastes ao nosso coração. Senhor, agora queremos Te pedir e rogar em favor de cada alma, Senhor Deus, neste momento. Senhor, que esta semente de Deus
possa germinar, possa crescer em cada coração, que cada alma, Senhor Deus, possa ser tocada, que cada alma possa ser edificada, liberta, transformada por Ti, através, Senhor, da ação do Teu Espírito Santo no entendimento, Senhor, e também através da fé, ó Pai Celeste. Senhor, abençoa, liberta, Senhor, para a glória e honra do Teu santo e divino nome. Agora, aqueles que se encontram abatidos, aqueles que se encontram esmurecidos, Senhor, que eles sejam fortalecidos pelas Tuas mãos. Levanta os caídos, levanta, Senhor Deus, meu Pai Celeste, a cada um deles. Senhor Deus, toca também agora, Senhor Deus, os enfermos. Quantas enfermidades, Senhor Deus, temos sobre nós, sobre este corpo, ó Deus, mas Tu és o nosso Deus, a nossa misericórdia, a nossa compaixão. Senhor, entra com providência, Senhor Deus, em favor dos enfermos, que venha sarar, que venha curar aqueles que estão em leitos dos hospitais. Entra com providência também, sarando, curando. Envia o Teu anjo, Senhor Deus, a cada um deles, tomando, Senhor Deus, cada um deles pela fé, a sua vitória, segundo as suas necessidades. Toma, Pai Celeste, Senhor da glória, os encarcerados. Toma aqueles que estão em presídios. Vai, Senhor Deus, alcançando cada um deles, transformando os seus corações, para que sejam novas criaturas em Cristo Jesus. Entra com providência, opera o milagre, ó Deus. Assim entregamos, Senhor Deus, também aqueles que ainda, Senhor Deus, se encontram, ó Pai, incrédulos, corações duros, Senhor Deus, materialistas. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão destas almas, Senhor. Toca, ó Espírito de Deus, faz o milagre, opera as maravilhas, Senhor Deus, na vida de cada uma destas almas. Assim, ó Deus, entregamos todos diante de Ti, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Toma posse da bênção, toma posse da tua vitória, toma posse, amado e querido ouvinte, da palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Projeto Semear está aí com os seus conteúdos no Facebook, também lá no Telegram, no Instagram e no YouTube. Você tem estas plataformas para você tomar conhecimento das mensagens que aqui ministramos, dos estudos bíblicos. Ou seja, Deus irá ministrar na tua vida através dos conteúdos do Projeto Semear. Venha fazer parte do Projeto Semear. Como você pode fazer parte deste projeto? Compartilhe nas redes sociais. Envie para o teu amigo, para o teu parente, para o teu vizinho. Divulgue as mensagens do Projeto Semear. Como também deixe um comentário. Ó pregador, ó evangelista Erickson, Deus falou ao meu coração, Deus tocou na minha vida através da ministração da palavra. Olha, deixe também o seu comentário, dê ali o seu like, ó, deixa ali o seu joinha, ó. É muito importante para nós. E assim você vai ajudar o Projeto Semear crescendo nas redes sociais. Olha, que Deus te abençoe, que Deus possa te dar, que possa fazer você prosperar e possa ser abençoado para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graça e paz.